galera ligada no canal Palavra na Mídia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Jonathan Souza e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ela, o livro dos livros. Isso mesmo, a Bíblia. Hoje nós vamos trazer um pouco sobre algumas curiosidades da Bíblia, a classificação, quando que ela foi feita, quem escreveu, enfim, várias curiosidades, várias informações que vão abençoar a sua vida. Por isso, fique conosco nesse vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe com seus amigos. Deus abençoe e roda a vinheta! A leitura precisa ser um exercício. A leitura precisa ser um hábito diário em nossas vidas. Ler é muito importante para o nosso corpo, para a nossa mente. Nós podemos ler vários livros, como por exemplo um livro que te informa como que funciona o corpo humano, outro livro de culinária, um livro sobre engenharia civil, um livro que te informa como constrói uma casa. Mas nenhuma obra é capaz de transformar a vida das pessoas como a Bíblia. Nela, há mensagens para pessoas de mais diferentes povos, nas circunstâncias e faixas etárias mais variadas. Sua mensagem se aplica a qualquer grupo étnico, de qualquer classe social. É a fonte primária de informação sobre Jesus e tudo que abraçamos como elementos da nossa fé. Mas, Jonathan, por que a Bíblia existe? Bom, olha que interessante o que o missionário finlandês chamado Lars Erik, que durante 5 décadas peregrinou sobre o Brasil ensinando a genuína doutrina bíblica. Olha o que ele disse. Deus que antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, queria que a sua palavra não ficasse guardada pelos homens apenas através da experiência com Ele ou pela tradição falada, isto é, os pais contando para os filhos. Deus queria que as verdades reveladas fossem conservadas em autêntico documento. Por isso, Ele mesmo tornou as providências para que as palavras, as revelações, os acontecimentos, as maravilhas operadas em meio ao seu povo fossem escritos. Se alguém te dissesse que leva uma biblioteca em suas mãos, você acreditaria? Acredite, pois a Bíblia é formada por 66 livros que cabem na sua mão. Do originário grego, o termo Bíblia significa livros ou coleção de pequenos livros, sendo assim uma biblioteca. Antes do papel, as escrituras eram preparadas em pelo menos 2 tipos de material, o pergaminho e o papiro. O papiro é uma planta que cresce junto a rios e lagos, cujo caule servia, após certa preparação, para a escrita. O pergaminho é a pele de determinado animal especialmente preparado para escrever. E o papel que nós utilizamos hoje, ele só começou a ser utilizado no século XII. Escrito um período de 16 séculos por cerca de 40 autores diferentes, a Santa Biblioteca é formada por 2 partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, na Bíblia usada pelos evangélicos, ele apresenta 39 livros, organizado em 4 seções. Primeiro, Pentateuco, que são os 5 primeiros livros de Moisés, que vai de Gênesis até Deuteronômio. Os livros históricos, que são 12 livros, que vai de Josué a Esther. E 5 livros, que são os livros poéticos, que vai de Jó a Cantares de Salomão. E também os 17 livros, que são proféticos, que são os livros dos profetas, que vai de Isaías a Malaquias. Já no Novo Testamento, ele é composto por 27 livros e pode ser classificado em 4 seções. Primeira, os Evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Segundo, os livros, ou melhor, o livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. As cartas paulinas, que são as cartas de ensino, cartas de exortação, cartas que o apóstolo Paulo escreveu, que vai de Romanos até Judas. E o livro escatológico, o livro da profecia,
Escatológico é o estudo dentro da teologia que estuda o livro de Apocalipse, ou melhor, o livro do final dos tempos. Olha que interessante algumas particularidades da Bíblia. A divisão de capítulos das Escrituras foi realizada em 1250 e dos versículos entre 1445 e 1551. O primeiro exemplar, dividido em capítulos, foi publicado em 1555. Imagine como seria um exemplar da Bíblia sem essas divisões? Ficaria um pouco confuso, você não acha? Olha que interessante. Você sabia que no Antigo Testamento contém 23.214 versículos inseridos em 929 capítulos? Interessante, né? E o Novo Testamento, 7.959 versículos, contido em 260 capítulos. Deus é mencionado nas páginas sagradas cerca de 8.000 vezes. Um outro ponto muito interessante é que o livro de Isaías é uma miniatura da Bíblia, com seus 66 capítulos. A primeira seção tem 39 capítulos e a segunda, 27. Assim como o Novo Testamento termina mencionando o novo céu e nova terra, isso ocorre também em Isaías, capítulo 66, versículo 22. O capítulo que está no meio das Escrituras, isso também é um ponto muito curioso, o capítulo que está no meio das Escrituras é o Salmo 118. Há 594 capítulos antes desse salmo e 594 capítulos depois desse salmo. E esse número, multiplicado por 2, é igual a 1118. Curiosamente, esse versículo, Salmo 118, diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Por isso, que possamos confiar no autor do livro dos livros. Sua oração sacerdotal de Jesus, orando pelos discípulos, ele diz ao Senhor: santifica-os na sua verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. A palavra de Deus é genuína, infalível, verdadeira. Por isso, leia mais a palavra de Deus, que tenho certeza que você vai ser transformado. Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus tem o poder de te libertar, de abrir a sua mente, de abrir a sua visão. Por isso, leia a palavra do Senhor, que você vai ver quão grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!